Foi? Posso? Sim, recebeu meu e-mail? Não sei, não olhei. Porque você sai de tudo aqui para olhar. Ah, mas já enviei já. Mandou para marcos.abraão@croton.com.br. Isso. Então tá tudo certo. É o de Tá bom. sempre. O que está lá na caixa de vocês. Pronto, então vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo. Obrigado. Como eu estava dizendo, lembre-se das fibras o quê? Estriadas. Lembre-se que você tem o quê? Um tecido no qual você tem exatamente os núcleos dispostos nessas células, onde dá uma falsa impressão que é um tecido, células plurinucleadas, mas não é verdade. As membranas estão muito próximas, então, por consequência, esse evento em biologia é chamado de sincício, e esse evento também você pode encontrá-lo aonde? Na placenta. Pronto. Com isso, olha mais de perto a questão da própria camada tecidual, tá bom? Do músculo cardíaco, você vê o seguinte: repara que você vai ter aqui. Desculpa. Repara que vocês vão ter aqui a questão de 3 camadas bem delimitadas. O epicárdio, que é um pouco mais externo, depois vem o miocárdio, que é a mais intermediária, e depois vem o endocárdio. Essa massa compacta de músculo faz com que você tenha o que é a contratilidade do coração. E com isso, consequentemente, o que vai acarretar? Esse movimento rítmico que você tem do músculo cardíaco. Lembre-se que aqui um pouco mais acima, perdão, lembre-se que aqui um pouco mais acima, você vai ter o quê? O pericárdio envolvendo esse coração. Isso aqui é uma membrana, o pericárdio. Aqui o que eu estou descrevendo é como se você pegasse o coração, como está vendo aqui o desenho, ó, você tiraria uma cunha, né? Você cortaria um bloco da massa cardíaca e olharia. Então, olharia lateralmente. É isso que você estaria vendo, né? Epicárdio, miocárdio e endocárdio mais internamente. Bem, com isso, como eu disse a vocês, por fora você vai ter o pericárdio. Pericárdio, você vai ter também outras membranas ao longo do corpo. Outra que a gente vai estudar é exatamente o quê? É a pleura depois, né? Que envolve os pulmões. Mas também vocês vão ter ainda o peritônio, na região abdominal, que vocês vão ver os órgãos do sistema digestivo. Você tem essas membranas em outros lugares. Professor, Opa, pois não. licença. Pois O não? pericárdio seria tipo a membrana celular? Ela é a membrana celular? Tipo, a Não, membrana não, celular. não, não, Yasmin. Seria a ideia do seguinte: pensa assim, você foi ao açougue, e aí na sua casa vai ter aquele churrascão. Aí você fala assim: olha, açougueiro, embrulha para mim aí picanha argentina. Não vai pegar a carne, a picanha, e jogar na sua mão e falar assim: pode ir para casa. Não. Ele vai pegar um plástico, aquele plástico mais fino, tipo um filme, e passar ao redor da carne e entregar a você. Exatamente seria a ideia do pericárdio. É uma membrana extra. Porque as membranas celulares estão aí. As membranas do tecido, isso aqui que eu te mostrei aqui, ó, aqui. Isso aqui você está vendo Seria a algo membrana. mais grosso, no caso. Seria algo mais externo. Não é mais. Eu sei. Ah, Seria entendi. mais externo. A ideia seria mais externamente. É como se eu pegasse o coração, botasse dentro de um plástico. Pronto. Vamos pensar uma coisa assim. Você botou dentro do plástico e eu enchi esse plástico de água de... Ah, peraí. Quer ver como você vai entender? Agora sim. Tá aqui. E vamos fazer isso aqui. Vou ligar minha câmera. E vou fazer isso. O que a gente não faz pela ciência. Tá aqui o coração. Tá vendo o coração na minha mão? Tá vendo o coração? Tô sim, professor. Tá. Tô sim. Pronto. Na minha outra mão tem um saco plástico, tá vendo? Isso aqui é o pericárdio, esse saco. Vou pegar o coração, ó. Vou botar dentro do pericárdio. Tá aqui o coração envolvido pelo pericárdio. Entendeu agora? Entendi, professor. Entendi. Ele aqui isso não dá, né? Só se arrancar um coração vivo e jogar aí dentro. Mas a ideia exatamente seria isso, uma membrana extra. Você tem uma membrana em todo o coração. Porque você tem... O que você está falando existe. Tem as membranas celulares, tudo bacaninha, as proteínas. O resto, que exatamente que é os miócitos, você está falando dos miócitos, tá? Eles todos existem com as suas membranas. Tá tudo bem. Porém, você ainda tem uma coisa extra.
A ideia é exatamente... Por isso que eu estou falando que esse banho é exagerado. Realmente é um banho bem diferente comparado ao que você teria em relação às fibras musculares. Então, você já estudaram... Você já está em musculatura esquelética? Já chegaram lá, musculatura esquelética, ou estão chegando aí? Ou ainda estão em ossos? Não, professor, em musculatura também. Pronto. Ela vai comentar exatamente isso com você, mas só que ela vai te dizer o seguinte, vai dizer que tem o quê? As fibras, né, deslizando uma sobre a outra, da unidade do sarcômero, né? Vai falar da fibra grossa, fibra fina, vai falar para você que você tem as membranas celulares com os retículos sarcoplasmáticos, tá bom? Exatamente repletos de cálcio. Você tem isso aqui, mas só que é menor. O tal grande banho, que não existe nem no esquelético e nem no liso, é esse pericárdio. Esse pericárdio aí que é o pulo do gato. Ele vai ser exatamente a membrana maior que vai estar por fora do coração como um todo, tá? Então você vai ver que, inclusive, tem uma coisa similar, como eu comentei ainda agora, em relação à própria pleura, que você vai ter o quê? Quando você falar de pulmão, tá bom? Seria isso. E, sim, mais uma última coisa, só reparar aqui no desenhozinho, ó, pericárdio aqui, esse em vermelho é o coração. Entre um espaço e outro, você tem o quê? O líquido do pericárdio. Exatamente que enchendo esse local, exatamente que é desse líquido extracelular repleto de cálcio. Pronto, acho que agora vai. E daí? E daí? Continuando. Para tudo isso, eu te preparei, falar de tudo isso, fiquei falando em tecido, de célula, peguei coração, joguei saco plástico, fiz tudo isso para você, para te mostrar uma coisa. Que esse processo todo é para que tenha essa condução elétrica que eu vou falar agora. Tudo isso é importante exatamente para os eventos elétricos, essa fisiologia elétrica que é imprescindível para o coração. Tem o termo para poder falar. Porque sem ela, se não tiver essa condução adequada, o coração não funciona. O coração não consegue bater, não consegue fazer o quê? Suas contrações, suas sístoles e seus relaxamentos, que são suas diástoles. Então, isso não vai ocorrer. Então, isso é exatamente imprescindível que você tenha toda essa condição celular e histológica para exatamente ter essa proximidade de células, essa questão desse banho de cálcio, tudo isso aí é essencial para que haja o funcionamento. Com essa ideia, lá vamos nós, a gente começa a estudar o sistema exatamente que é condutor do coração. Peraí, professor, você não falou que exatamente o coração estava ligado ao sistema nervoso autônomo, você até falou que tinha um sistema cardiorrespiratório, lá naquela região exatamente o quê? Do mesencéfalo, ponte bulbo. Falei e insisto, existe. Porém, o coração, e eu comentei isso também, eu falei com vocês que tinha essa novidade, ele tinha aquele centro cardiorrespiratório, porém você tinha uma outra coisa muito importante, que era do próprio coração, que eu vou falar agora, que são os chamados exatamente o quê? As chamadas feixes de His, fibras de Purkinje e o marcapasso cardíaco, o nódulo sinoatrial. Essa estrutura, esse conjunto de estruturas, faz com que haja o quê? Emissão de energia, ou se emissão de energia elétrica, e condução por todo o músculo cardíaco. Essas estruturas aqui, ó. O nódo sinoatrial, o átrio ventricular, nodos, tá bom? Deixa eu já te falar o que que é. Nodos é o seguinte, é só você lembrar do que você aprendeu comigo lá das fibras pré e pós-ganglionares, os gânglios. Os gânglios é formado de quê? Corpos celulares de neurônios. Esses nodos que estão aí são exatamente também essas formações, mas só que no coração. Quando você olha o coração, lá vamos nós de novo no modelo, tem uma figura, mas eu não quero ir lá para a figura. É isso aqui, ó. Ligar. Tá aqui, pronto. O nodo sino, que a gente chama de sinatrial, deixa eu primeiro explicar uma coisa. Quando você tem em anatomia, tá, uma estrutura que até é o que convergente, ela converge, tem exatamente assim, você tem dois lados, ele converge numa única direção. Isso é chamado de sino, tá bom? Sino é exatamente essa zona de convergência aqui. Estou falando da parte superior do coração. Então, sino atrial, por quê? Lembra que eu falei ainda agora que átrios são exatamente as aberturas da parte superior e ventrículos são exatamente as aberturas da parte inferior. Então, com isso, átrios e ventrículos vão ter exatamente o quê? Essa estrutura.
onde você vai ter o sinatrial aonde? Um pouco mais acima do átrio, tá bom? Eu vou mostrar depois o desenho lá. Então, essa parte mais superior, aqui, deixa eu abrir um pouco mais ele aqui, pronto. Essa parte um pouco mais superior, você vai ter um desses nodos. Lembre-se que os nodos que eu estou falando são exatamente o quê? Junções dos corpos celulares. Então, com isso, você vai ter exatamente lá no átrio essa junção de corpos celulares. O átrio ventricular é um pouquinho mais abaixo. Aqui embaixo, essa região é o ventrículo, ó, quando eu estou passando o lápis. Entre o quê? O ventrículo e o átrio, na parte superior, você tem exatamente também um nodo, onde você vai ter o quê? A emissão de impulsos elétricos, só de potássio mesmo, aquela ideia da corrente só de potássio, aquilo ali, passando ao longo do coração. Mas só que tem um detalhe. Veja aqui embaixo, você tem os tais feixes, que eu chamo de feixe. Átrio ventricular. Então, você vai ter um feixe que sai daqui do átrio e vai em direção aos ventrículos. É como se fosse uma raiz de uma árvore. Pensa assim. Essa raiz leva exatamente o quê? Essa carga elétrica por entre as membranas. Tá bom? Então, com isso, leva para essa região e manda impulsos elétricos. E você ainda vai ter as chamadas fibras de Purkinje. Então, fibras de Purkinje vai favorecer também esse transporte. Fibras de Purkinje. E tem mais outro que não está aqui, tá? Que eu não escrevi aqui, mas vale a pena vocês escreverem aí. Os chamados feixes e ris. Então, feixe átrio-ventricular, entre o átrio e o ventrículo. Fibras de Purkinje e os feixes de ris, que são exatamente ris, é H-I-S-S, esses aí, todo esse trio, faz com que haja o quê? Distribuição do impulso elétrico ao longo do quê? De todo o músculo cardíaco. E daí? Isso tudo faz com que você possa transmitir esse impulso nervoso por todos os chamados, que a gente está chamando aqui de cardiomiócitos. A ideia desses cardiomiócitos modificados é o seguinte, é porque você tem exatamente essa preparação para você ter essa rede elétrica, essa rede de condução ao longo de estimulação elétrica por todo o músculo cardíaco. Então, quer dizer que existe um sistema nervoso autônomo e mais esses nodos. Então, o sistema nervoso autônomo e mais os nodos vão favorecer o quê? Essa transmissão de impulsos por toda essa estrutura, obviamente, do coração. E daí, Marcos? Peraí. Vocês vão ter, com isso... Peraí, vamos lá, travou. Pronto, aqui no desenho fica até melhor para vocês e aproveito e já mostro mais uma coisa aqui, já para adiantar uma coisinha lá na frente. Repara, nódulo ou nó sinatrial, aqui é aquela parte superior, que eu falei aqui em amarelo, e também conhecido como marca-passo cardíaco. Tá? Então, vai ser conhecido também como marca-passo cardíaco. Ele manda impulsos nervosos para o coração. E aqui embaixo, ó, próximo de um átrio e do ventrículo, você vai ter o quê? O nó átrio ventricular. E aqui embaixo, mais adiante, você vai ter o quê? Os feixes e ris, olha que eu te falei, ris, H-I-S, fibras de Purkinje, distribuindo exatamente o quê? Toda a questão da energia por todo o coração. Então, com isso, você vai ter o quê? Garantir que esse impulso elétrico esteja uniforme por esse coração. Tudo isso é originado a partir do quê? Do nó sinatrial e do nó atrioventricular. Uma outra coisa que eu falei para vocês, que eu quero aproveitar que está aqui, que é o seguinte, é a nomenclatura que vocês estão vendo. Repara no coração. Repara que você está vendo um lado azul e um lado vermelho. Isso exatamente é uma estipulação, isso exatamente é uma nomenclatura que você tem fisiológica para determinar uma coisa. É o seguinte, toda vez que você vê essa coloração azul, você está falando de sangue venoso. E sangue venoso, já adianto para vocês, moças, não é sangue que circula em veia. Esquece a história. Sangue venoso é sangue rico em CO2, dióxido de carbono. De novo, quando vocês escutarem, que o sangue exatamente é do tipo venoso. Circula em veia. Não. Sangue venoso
é sangue rico em dióxido de carbono, CO2. E do outro lado, professor, que está em vermelho, aquela cor vermelha representa sangue arterial. Não é nada que circula em artéria, não tem nada a ver com isso. Arterial, aqui, quando houver essa referência, é porque o sangue é rico em oxigênio. Então já sabe, vermelho representa sangue arterial, rico em oxigênio, e azul representa o quê? Sangue venoso, sangue rico em dióxido de carbono. Tá bom? Por que e como? A gente vai discutir mais adiante. E lembrem-se, exatamente essa ideia da autorritmicidade, inclusive é uma lei que a gente vai ver daqui a pouco para o coração, é determinada por isso. Você tem o quê? O nó sinatrial, nessa parte superior aqui do chamado átrio, tá bom? Que você tem dois, tá bom? Um direito e um esquerdo, que depois eu vou te explicar isso melhor. E embaixo você tem os ventrículos. Então, com isso, também tem um direito e um esquerdo. Repara que você tem exatamente um nó desse, que está entre o quê? A região de um átrio e um ventrículo. Com isso, mandando impulso nervoso, impulso elétrico, perdão, nervoso também que seja, elétrico por todo o coração, onde você vão ter o quê? Os feixes de His, as fibras de Purkinje, garantindo exatamente o quê? Essa transmissibilidade desse impulso ao longo de todo o coração. Tá bom? Bem, continuando. Dúvidas, alguma coisa? Falar? Qualquer coisa? Se tiver, me para. Vamos lá. Estamos falando da contração do músculo cardíaco. Então, como eu disse a vocês, tudo isso que eu fiquei falando o tempo todo aqui era para te garantir essa informação que está aí, ó. Você vai ter o quê? A frequência dele de uma forma o quê? Compassada, ritmizada. Isso é importante. E por que ele tem que ser tão rítmico, professor? Porque você vai ter as contrações, que são o quê? As sístoles, e o quê? As diástoles, que serão os relaxamentos. Então, isso vai ser muito importante em virtude disso aí. Então, toda vez que o coração contrair, você está falando de sístole. Toda vez que o coração relaxar, estamos falando de quê? Diástole. Como isso vai ser empregado? Já te mostro já, tá? Por enquanto, só grava isso aí para mim. Essa condução elétrica vai ser uniforme, para que você possa exatamente ter o quê? O módulo de ação dele, né? Então, com isso, similar ao que eu falei lá no sistema nervoso, você vai ter o quê? Quantidade de energia suficiente para que haja o chamado potencial de ação. Potencial de ação nada mais é do que o quê? A quantidade de energia que você vai ter para o coração possa executar o que? Seu movimento de contração e relaxamento, sístole e diástole. Então é importante isso, porque isso vai permitir o quê? Os tais movimentos cardíacos, os tais exatamente o quê? Eventos de contratilidade desse coração. É daí. Tudo isso é dado, obviamente, o potencial de ação quando ele ocorre. Eu vou te mostrar já isso num gráfico, tá? Logo depois desse outro slide. Ele é dado pelo que a gente chama de platô. Platô é o seguinte, deixa eu traduzir isso para você. Pensa que agora você está lá na Chapada Diamantina. Você foi lá para a Chapada Diamantina, subiu. Você nota, você repara que parece que as montanhas são... Você não tem montanhas, tipo assim, aqueles picos que você tem, às vezes você olha lá na França, na Suíça, não tem aquele pico assim, pontiagudo. É como se a montanha fosse cortada. Então ela sobe, fica exatamente uma parte mais plana, depois desce. Platô é aquilo ali. Platô nada mais é do que um ponto no qual é estável o tempo todo. Isso é um platô, tá? Eu vou te mostrar. Peraí, deixa eu mostrar logo aqui. Isso aqui é um platô. Igual lá na Chapada. Tem aquele lugar que sobe, você tem o platô aqui, depois desce. Isso é a ideia de um platô, tá? Então vamos lá. Continuando. Nesses eventos, similar exatamente ao que aconteceu também em relação à própria questão do movimento que você teve lá de passagem de só de potássio ao longo da membrana dos neurônios, tá bom? Você tinha exatamente a ocorrência aqui. Ou seja, eu vou precisar que passe só de potássio, mas também você vai ter influxo de cálcio. É aquele cálcio que eu te falei que estava lá banhando entre o pericárdio e a estrutura do coração em si, tá bom? Então, com isso, você vai ter banhado de cálcio. Então, o cálcio vai ficar o tempo todo transitando de um lado por outro. E esse cálcio vai fazer com que haja o quê? O fechamento dos canais de sódio, tá bom? Que vai durar
um tempo mais ou menos entre 0,2 e 0,3 segundos. E depois, esse cálcio vai poder fazer o quê? Inibir a abertura dos canais de potássio. Então, sempre você vai ter o quê? Um trânsito entre sódio e potássio. Aquilo que também a gente viu no slide meu lá na Nervoso, e que eu mostro ele entrando e saindo ao longo da membrana lá da célula. Então, com isso, essa entrada e saída do sódio e do potássio é que gera a corrente elétrica. Até um certo tempo, que depois você vai ter o quê? A duração do platô. Essa ideia de ter o platô, sabe o que é? É como se a fibra desse uma descansada. Ela parasse um pouquinho. Como se ela parasse e continuasse o movimento de novo. Então isso é importante porque essa entrada de sódio, essa troca de posição de sódio e potássio, resulta isso aqui, ó. A contração exatamente da célula muscular cardíaca. Repara aqui, ó. Você já viu isso, inclusive, no modelo meu, lá da... Eu não vou tirar aqui, senão vou ter que ir para aquele slide lá do sistema nervoso. Mas, se você reparar, você tem uma troca exatamente de energia aqui, ó. Você vai de menos 100 até mais 40. Então, com isso, você tem o quê? Milivolts. Carga elétrica mesmo, energia. Então, com isso, o que acontece? Ele está num determinado ponto, daqui a pouco ele sobe, que sofre exatamente o processo de despolarização, e depois você vai ter o quê? A questão do platô. Esse platô vai passar por um determinado ponto, entre 1 e 2, e depois disso se sofre uma repolarização. Essa repolarização é uma queda. Sempre vai ver isso aqui. Exatamente seria aquele, tipo o barulho que vocês vão escutar da minha mão, ó. É o batimento cardíaco. Esse batimento que você tem nada mais é do que o batimento cardíaco, que é representado por isso aqui. O espaço entre um batimento e outro é o platô. É o tempo que você não escuta. Se você estivesse auscultando o coração batendo, você veria exatamente isso. Você teria o quê? Um espaço entre uma batida e outra. Esse seria exatamente o descanso da fibra muscular. Bem, com isso aí, a gente precisa ver exatamente um outro ponto, a questão física do coração. O coração, tá? Ele depende muito dessa física aí. Parece bobagem esse posicionamento, mas é muito importante isso aí para a questão do batimento cardíaco, para exatamente a questão da força que a gente chamaria de ejeção do sangue. Deixa eu te mostrar uma coisa novamente aqui. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá. Pronto. Tá aqui o meu coração de novo. Vamos dizer que o meu coração é igual do rapaz que tá aí. É como se ele tivesse o quê? Sempre ele vai estar na parte o quê? Da caixa torácica, que a gente chama de por trás do mediastino. Tá bom? O que acontece? Ele vai estar levemente voltado para a esquerda do coração. Esquerda, exatamente, da caixa torácica, quer dizer. O coração vai estar levemente voltado para a esquerda. E lembra sempre de uma coisa, tá? Estamos olhando a questão anatômica, como se estivesse olhando essa imagem, tá? Então a gente chama exatamente o quê? De esquerda anatômica, tá? É como se estivesse vendo daí para cá. Então o coração está levemente voltado para um lado e repara que ele tem uma inclinação. Essa inclinação que você tem vai ser muito importante fisicamente para a ejeção do sangue. Porque isso que vocês estão vendo ali dessa inclinação vai favorecer exatamente que o sangue possa impactar aqui no fundo do coração e depois ser ejetado. Eu vou te explicar depois tudo isso aí. Como é que ele sai, como é que ele chega, que ele sai por compartimentos. Ele não bate direto aqui no fundo do coração. Ele primeiro chega no átrio, depois vai para o ventrículo. E o ventrículo depois vai, ejeta. Tá bom? Então eu vou te explicar depois todo esse sentido aí em relação a isso. Tá bom? Então ele está na caixa torácica, numa região chamada mediastino, e isso é obviamente o quê? Ele está levemente voltado para a esquerda. Ele tem uma ligeira inclinação para lá. Isso é importante exatamente para quê? Para a ejeção do sangue. Dúvidas, qualquer coisa, me para. E olha o que a gente estava falando agora aqui. O coração, ele tem exatamente a questão do vermelho. Lembra que eu te falei que o vermelho
representa o sangue o quê? Rico em oxigênio. E você depois vai ter o quê? O sangue que está aqui de cor azul, que vai ser o quê? Sangue rico em CO2. Essa função do coração de batimento, exatamente de impulsionar, isso é muito eficiente porque isso ocorre dentro de um sistema fechado. Repara uma coisa aqui, você tem vasos... daqui a pouco eu falo, peraí, daqui a pouco eu falo. Você tem vasos que vão sair do coração, vão passar pelo corpo, isso aqui representa o nosso corpo, tá? Tanto vale você pensar em direção à cabeça, ou pensar em direção às pernas. Você depois vai ter o quê? A chegada do sangue rico em oxigênio lá, no corpo, vai haver as trocas gasosas, e depois ele vai retornar para o quê? Para o coração, para depois ser oxigenado. Depois eu vou te explicar como é isso. Então, isso é importante porque isso mostra a trajetória do sangue. E esse sangue só consegue circular com a velocidade que ele tem em virtude exatamente disso aí. De quê? Ele está dentro de um compartimento fechado. Deixa eu aproveitar que eu estou olhando os dois nomes ali, estou lembrando de uma coisa que é muito importante em função disso, que eu falei para vocês. Inclusive, eu comentei ainda agora. Eu falei de artérias e veias. Eu comentei só a questão que artérias, tá bom? E as veias vão transportar sangue. Mas olha uma coisa que eu vou falar aqui, eu quero que vocês gravem, porque exatamente vai ser importante quando eu explicar pequena e grande circulação. Artérias sempre serão vasos que vão sair do coração. Falei em artéria, eu estou falando de vasos que saem do coração. Quando eu falar de veias, sempre eu falarei de quê? Vasos que chegam ao coração. Então, falei de veia, chega ao coração. Falei de artéria, sai do coração. Aí vem aquela perguntinha de vocês, que sempre vocês fazem. Professor, por que você não fala logo que o sangue arterial está dentro da artéria, professor? Porque eu vou te provar daqui a pouco que você, em artéria, não tem apenas sangue arterial. Você vai ter um caso no coração que você vai ter sangue venoso. A mesma coisa vai ser a veia. Ao invés de você apenas pensar que sangue venoso tem dentro das veias, eu vou mostrar que também existe sangue arterial em veias. Então, você vai ter o quê? Toda vez que fica mais fácil você entender veias e artérias. Vasos que saem do coração se chamam artérias. Vasos que chegam ao coração se chamam veias. Não esqueçam disso. Nós vamos usar isso em breve, tá bom? E outra coisa, você repara aqui, se você olhar, reparar no desenho, ele está dentro de um sistema que a gente chama de sistema fechado. Então, com isso, o que acontece? O fluxo dele é constante. E tem uma coisa interessante. Repara que o sangue que chegou aqui, ele precisa, para poder retornar ao coração, ele faça uma volta completa pelo corpo, para depois voltar. Você não tem sangue voltando, digamos. Vou falar, por exemplo, que o sangue chega lá num determinado átrio e vai para um determinado ventrículo. Átrio é a parte superior, ventrículo é a parte inferior. Mas jamais eu vou falar que chegou no ventrículo, ele retorna para o átrio. Ou jamais eu vou falar para você que o sangue saiu do coração, foi para a artéria e voltou para o quê? O mesmo ventrículo. Não existe isso, tá bom? Então você tem o quê? Precisa fazer um giro desse sangue, você precisa passar pelo corpo para que isso ocorra. Não vai me esquecer também essa história, tá bom? Continuando. Quando você olha a estrutura do coração com mais detalhes, então é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês aqui ainda agora, ó. A questão da parte superior, você tem os átrios ou aurícula. Lembre-se sempre que você vai ter que átrio direito e átrio esquerdo. E embaixo tem a parte inferior, em que você tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ele está dividido exatamente em compartimentos. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter dois lados. E isso aqui é dividido exatamente por septos. Inclusive, isso é interessante, quando vocês estudam isso em biologia, e no caso dos mamíferos, nós,
você tem exatamente o septo completo. Não há mistura de sangue. Isso geralmente é outra coisa que você tem que aprender. Quando eu falar para você que lá, aquele sangue venoso que vai estar do lado direito, não vai se misturar com o lado esquerdo, em que tem sangue arterial no coração. Não esquece disso, não. Os septos são importantes exatamente para manter esses compartimentos. Consequentemente, você não vai ter mistura exatamente de sangue rico em CO2 e rico em oxigênio. Bem, com essa divisão, com essas cavidades que você tem, parte superior, átrios aurículos e parte inferior, ventrículos, a gente parte para uma outra coisa. Olha o que eu disse para vocês. Você vai ter o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ou seja, existe um lado esquerdo, que os senhores que as senhoras já vão exatamente já associar a questão de apenas existe do lado esquerdo do coração sangue arterial. Sangue arterial se encontra do lado esquerdo do coração. Do lado direito do coração só existe sangue venoso. De novo, lembre-se que do lado esquerdo você tem sangue arterial. E do lado direito você tem sangue venoso. Não esquece essa história, não. Continuando. E aí o que a gente falou ainda agora. Vasos que saem do coração, artérias. Vasos que chegam ao coração, veias. Depois você vai ter as válvulas. O que são as válvulas? As válvulas são exatamente essas estruturas que não permitem, tá bom? Que o sangue do átrio, depois que vai para o ventrículo, retorne. Essas válvulas aqui vão ser importantes, onde você vai ter a tricúspide, que fica do lado direito, que é essa aqui, a válvula tricúspide. Quando o sangue chega no átrio direito e passa para o ventrículo direito, ele não retorna depois para o átrio direito. Por quê? Porque a válvula tricúspide não deixa. Ela só abre para um sentido em virtude disso aí. Depois, vocês vão ter o quê? A bicúspide ou mitral. Mitral é a famosa história que você tem lá, o chapeuzinho do Papa, né? Aquele chapéu que você tem lá na cabecinha dele, se chama mitra, tá? Parece exatamente que ele é fechado, né? Para cima. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter a questão dessa válvula bicúspide ou mitral do lado esquerdo do coração. Ah, professor, mas eu ouvi falar que também tem outras válvulas ali. Tem, eu vou te mostrar depois. São as chamadas válvulas semilunares. São válvulas que têm exatamente o quê? Na entrada dos vasos. Vocês vão conhecer depois isso aqui, a artéria aorta, que está exatamente de onde sai o sangue arterial do lado esquerdo, do ventrículo esquerdo, e vai em direção à artéria aorta, e vai para o corpo. E depois eu vou te explicar do que? Da veia cava, que é o sangue que chega o quê? Que chega exatamente do corpo com CO2 e vai em direção ao átrio direito. Você não consegue retornar para os vasos depois que ele passa para o átrio. E a mesma coisa vai ter uma veia que é aqui, daqui a pouco eu vou te chamar. Veia não, vai ter uma artéria, que é exatamente do lado direito, que vai em direção aos pulmões, que eu vou chamar de artéria pulmonar. Também você tem uma válvula que não deixa esse sangue passar. Tá bom? Mas essas duas que eu estou me referindo aqui dividem apenas as cavidades do coração. Então, lado direito, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito. Do lado direito, você tem a tricúspide. Do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, você tem outra válvula conhecida como bicúspide ou mitral, tá bom? Dúvidas, perguntas, alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá. O que mais? Bem, lembre sempre também de outra coisa que eu acabei de falar. Lado esquerdo do coração, você tem sangue arterial. Lado direito do coração, você tem sangue venoso. Não me esquece isso, tá bom? Até pela própria coloração. Essa cor azul, como eu disse a vocês, é sangue rico em CO2, é sangue vindo do corpo.
precisa ser oxigenado. Vou te explicar depois como é que acontece. E do lado esquerdo, você vai ter o sangue arterial, esse de cor vermelha que está aí, indicando também isso. Outra coisa, átrios, ventrículos. Quando você olha os átrios e os ventrículos, você vai ter o seguinte. Lembre-se que o átrio sempre vai ser uma câmara que a gente chama de admissão. Admissão por quê? É onde entra o sangue. Você vai ter chegada tanto do lado direito como do lado esquerdo nos átrios de sangue. O proveniente, exatamente o quê? Dos pulmões, que é o do lado esquerdo, tá? O átrio esquerdo, vai vir com sangue arterial, que depois vai passar para o ventrículo esquerdo. E do lado direito, você vai ter o quê? As veias chamadas de cavas, que vai vir o quê? Com sangue repleto em CO2. E esse CO2, exatamente proveniente do corpo, vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Então, sempre o átrio vai ser a câmara de admissão e o ventrículo, por ejetar esse sangue para fora, é chamado de câmara de ejeção, que é a saída do sangue. Então, entrada pelos átrios, saída pelos ventrículos. E aqui mais detalhes para os senhores, para as senhoras. Lembrem-se o que a gente falou ainda agora. 4 cavidades, tá bom? Átrios na parte superior, ventrículos na parte inferior. Você tem aqui, ó, do lado esquerdo, a válvula mitral, tá bom? 2 estruturas, ou seja, exatamente lembrando, como eu falei para vocês, lá o chapéu do Papa. E a tricúspide. A tricúspide é do lado direito do coração. E vejam mais uma coisa aqui que é bastante interessante, meninos. Que é exatamente você ver o seguinte, ó. Repare que existe um vaso que sai do coração com sangue arterial e um vaso que sai do coração com sangue venoso. Como eu chamei mesmo os vasos que saem do coração, meninas, eu esqueci. Deu um branco. Então tem que voltar os slides. Como é que é mesmo? Qual é o nome do vaso que sai do coração? Meninas, estou falando com vocês. Nome do vaso que sai do coração. Eu poderia repetir a pergunta? Posso repetir a pergunta? Vaso que sai do coração, como é que é mesmo o nome? Eu esqueci. É o azul e o vermelho. Não, não quero saber da cor, né? Quero saber o nome, né? Ah, entendi. É artéria ou é veia? Ponto. Vaso que sai do coração, é artéria ou é veia? Ai, ai, garoto, vocês estão aqui mesmo? Estão na espaçonave Terra? É o artéria. Artéria. A artéria é o vaso que sai do coração. Lembra sempre disso. Tá bom? Você tem duas artérias. Oxigênio Isso, e o sangue venoso é o que entra, que é o CO2. Peraí, vamos organizar isso aí. As artérias são exatamente os vasos que saem do coração. Tudo certo. O de cor azul é o rico em CO2. O de cor vermelha é o rico em oxigênio. Tudo certo. No caso do lado esquerdo, vamos começar pelo lado esquerdo. O sangue vai chegar, repara aqui, vamos acompanhar a chegada dele. Todo vaso que chega do coração, ao coração, repara só, se chama veia. Aqui, ó. Tanto que eu estou dando nome a uma delas. Veia pulmonar. Se é veia, é o vaso que chega. Pulmonar significa que ela vem dos pulmões. Já do outro lado, você está vendo que o sangue chega também através de uma veia. Mas só que essas veias, elas levam um nome específico. São as chamadas veias cavas. Você tem uma superior, que vem da cabeça, e tem uma outra que vem o quê? Que é inferior, que vem exatamente do corpo. Elas vão se juntar aonde? Vão se juntar exatamente para entrar o que? O sangue via aurícula. Que aurícula ou átrio? A aurícula ou átrio, o quê? Direito. Então, todo sangue que chega, vai chegar por veias. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Aqui do corpo, esse é azul, que está rico em CO2, como vocês falaram. Depois, as veias, está chegando com sangue o quê? Rico em oxigênio. No caso aqui, a veia pulmonar.
Essa veia pulmonar é porque está vindo de onde? Dos pulmões. Aí vamos lá para a minha pergunta. Opa, vamos lá para a minha pergunta. Eu estou falando exatamente dos vasos que saem do coração. Você vai ter o quê? 2 vasos específicos aqui com 2 nomes. O nome geral para os 2, artérias. Até aí tá tudo bem. Tá bom? Mas só que nesse em que chegou, vamos pensar primeiro no lado esquerdo. Veia pulmonar está chegando com o quê? Com esse sangue de cor vermelha, rico em oxigênio. Então, com isso, chega a aurícula, o átrio esquerdo. Quando ele chega ao átrio esquerdo, o que acontece com a válvula que está aqui, que se chama mitral? Ela se abre. Quando ela se abre, o sangue que estava na aurícula passa para o ventrículo. E aí ela vai sair. Na hora que ele sair, ela vai em direção exatamente a uma artéria, porque vaso que sai do coração se chama artéria. E essa artéria aqui tem um nome, se chama artéria aorta. Essas válvulas são exatamente as chamadas semilunares, são as famosas semilunares, que são válvulas exatamente que não permitem o retorno do sangue. Retorno de onde? Ó? Por exemplo, aqui da artéria aorta, que está com sangue exatamente que é rico em oxigênio, ela não retorna da artéria para o coração. Repara até como é o formato ó, da válvula. Ó. Ela tem exatamente essas dobras aqui. Ó. Na hora que o sangue tenta retornar, ele bate aqui e fecha. É a mesma ideia do quando você olha do lado esquerdo do coração. Tá bom? Você olha as autrículas e os ventrículos. A aurícula recebeu sangue da veia pulmonar, pensando no lado esquerdo. E aí vem o quê? Com sangue para o ventrículo esquerdo. O sangue bate com tanta força que ele tenta voltar para a aurícula. Mas aí olha o que acontece com as válvulas, a chamada mitral, exatamente ela vai se fechar. Essa válvula mitral bicúspide evita exatamente o quê? Que o sangue retorne do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Repara que não tem retorno, ó. Só vocês verem as setas, ó. Sangue chegou através da veia pulmonar, foi para a aurícula, repara, veio para o ventrículo e depois sobe, ó, a seta vermelha em direção à artéria aorta e vai para o corpo. Eu vou te explicar depois como é isso. Do outro lado, repara o seguinte, você tem a veia cava. Veia cava é o nome do vaso exatamente que chega ao coração, do lado direito. Você tem uma veia cava inferior e uma veia cava superior. Chegou o sangue. Quando chega o sangue no átrio ou aurícula direita, o sangue exatamente vai passar para onde? Para o ventrículo esquerdo. Quando ele passa para o ventrículo esquerdo, ele tenta voltar para a aurícula. Olha as dobras da válvula, que é exatamente a válvula tricúspide, não deixa o sangue voltar. Não deixa exatamente o sangue retornar do ventrículo esquerdo para a aurícula esquerda. Ele só segue para frente o tempo todo. Vai cair aonde? Através de um vaso que sai do coração, do lado direito. Esse vaso se chama artéria. Artéria é o quê? Pulmonar. Por quê? Ele está indo em direção aos pulmões, para fazer uma troca exatamente que é gasosa, que vai ser importante para a gente. Entenderam o que eu estou falando ou ficou alguma dúvida no ar? Ficou bem claro, professor. Eu acho que ficou. Posso repetir rapidinho, só para vocês. Lembra o seguinte, só vocês focarem em 2 pontos principais. Vaso que chega ao coração, artéria. Vaso que sai do coração, vaso que chega ao coração é veia. Vaso que sai do coração, artéria. Com essa ideia de que veia chega ao coração e artéria sai do coração, você já mata a primeira parte. É só ver de onde eles vêm. As veias cavas ganham sempre esse nome cavas, porque vem exatamente o quê? Da parte superior e inferior do corpo. Já as artérias têm o seguinte nome. Quando você chama de artéria pulmonar, é porque o sangue está saindo, porque eu sei que é uma artéria. E está indo em direção ao quê? Ao pulmão. Então, com isso, chama de artéria pulmonar. A outra artéria também tem um nome próprio dela, que é a artéria, a famosa artéria aorta. Tá bom? Que a gente ainda vai estudar ela.
Então, essas duas são artérias e são exatamente o quê? Saem do coração. Por isso chamamos de artérias. E a pulmonar porque tem direção ao pulmão. Já o outro lado, a tal da veia pulmonar, adivinha, já que veia é vaso que chega, então com isso ele está vindo de algum lugar. De onde? Pulmões. Por isso veia pulmonar. É só dar uma sentadinha, estudadinha nisso, que aí vocês aprendem. E lembre-se de uma coisa, sempre você vai ter as aurículas, os átrios, essa parte superior, como local de recebimento. São eles que estão recebendo sangue aqui, ó. Olha a seta, olha a seta, olha as setas, olha as setas. E o ventrículo vai ser o local de ejeção, porque o sangue vai bater aqui no ventrículo e vai sair. Se for esquerdo, pela artéria aorta. E aqui do outro lado em azul, ó, chegou o sangue no ventrículo direito, subiu, foi em direção a quem? A artéria pulmonar. Então, com isso, ele sai do lado direito e vai para a artéria pulmonar. Mais repetido que isso, não dá, né? Agora, sentar e estudar. A gente vai usar isso aí? Vai, já, já. E muito. Tudo isso é para isso aqui, ó. Isso são as sístoles e as diástoles. Isso aqui que você está vendo exatamente, ó. Aqui do lado esquerdo, mitral ou bicúspide. E aqui do lado direito é o que? A tricúspide. Isso que você está vendo aqui são as chamadas válvulas semilunares. São elas aqui na chamada artéria, olha aqui, que é um vaso que sai do coração e está alguém com sangue venoso. Então, eu sei que é a artéria pulmonar. Está indo lá para o pulmão para fazer as trocas gasosas, que também eu vou te explicar o nome já já. Tá bom? Então, isso aqui é para isso. Sístoles, contração, diástoles, relaxamento. E com isso, você vai ter os chamados ciclos cardíacos. Os ciclos cardíacos vão considerar exatamente o quê? Os batimentos do coração. Cada ciclo, entre bater e relaxar, você chama exatamente de o quê? Um ciclo onde você vai ter os dois eventos, sístole e diástole, ele vai durar um tempo de 0,8 segundos. É muito rápido. 0,8 segundos é o tempo suficiente para você fazer isso aí, entre contrair e relaxar. Sempre vão ter 3 fases, tá bom? Que a gente chama exatamente de quê? Na primeira fase, relaxamento isovolumétrico, tá bom? Iso vem de igual, exatamente você tem o quê? Um volume de igual também para você poder esvaziá-lo. Por isso, você primeiro vai enchê-lo, ou seja, chamado enchimento ventricular, porque lembre-se que ele chega no átrio, no átrio, na aurícula, e depois passa esse sangue para o ventrículo. Então, com isso, o ventrículo, o que vai acontecer? Vai fazer uma sístole, porque ele vai se contrair. Então, o ventrículo recebe o sangue vindo do átrio da aurícula para fazer depois o quê? Uma ejeção. Ou seja, vai jogar isso para dentro de onde? Das artérias, que são os vasos que saem. Então, já que são os vasos que saem, você vai ter o quê? Do lado esquerdo, a artéria aorta e do lado direito, a artéria pulmonar. Tá bom? Bem. Aí lá o que a gente estava falando. Lembre-se sempre que você vai ter, primeiro vai ter o quê? Quando eu falar de sístole e diástole, você vai ter as contrações e relaxamento. Nunca é um átrio com ventrículo. Sempre é átrio com átrio. Então, lado direito com lado esquerdo, átrios, e depois ventrículos. Lado direito com lado esquerdo, ventrículos. Sempre os ventrículos juntos e átrios juntos. Tá bom? Não esquece disso, não. E o que eu falei já para vocês, sístole é a contração do ventrículo e diástole são os relaxamentos do ventrículo. É o coração relaxando e contraindo o tempo todo. Os barulhos que a gente escuta, aqueles sons, os sons que a gente escuta, que nós escutamos, tá bom? São exatamente as chamadas bulhas cardíacas. O que são essas bulhas cardíacas? Bulhas cardíacas nada mais são do que exatamente o som das aberturas e fechamentos das válvulas. É como se fosse realmente uma bomba, tá bom? Então isso você escuta exatamente o quê? O abrir e fechar das válvulas. As válvulas em especial, cada uma delas associadas. Você vai ter uma primeira, que é a mitral e a tricúspide, né? Ou seja, lado
lado esquerdo, mitral, com lado direito, tricúspide. E depois você vai ter o quê? A questão do fechamento da pulmonar. Pulmonar por quê? Estamos falando da artéria pulmonar. A artéria que está saindo do lado direito. Então, depois também você vai ocorrer a mesma coisa em relação à aórtica. Ou seja, a artéria aorta, que sai de onde? Do lado esquerdo do coração. Isso caracteriza exatamente as chamadas sístoles e diástoles. É o tal do famoso tum-tum, batimento cardíaco. E daí? E daí? E daí que a primeira parte acabou. Então, com isso, o que acontece? Quando você tem esses eventos, tá bom? Você faz com que você tenha. Tudo vai depender sempre, não esqueçam, da própria questão da estrutura celular. Essa estrutura celular vai fazer com que haja exatamente o quê? Os eventos de quê? As estruturas que mantêm unidas as células, os gaps. Ah, sim. A gente chama, inclusive, aquelas estruturas, tá? Vocês vão ver nos livros chamados gaps. GAP, que é a mesma coisa, são proteínas. É como se fossem grampos, tá? Que unisse uma célula à outra. Se chama de gap ou hairpin, né? Hairpin, em inglês, é hair vem de cabelo e pin de grampo, grampo de cabelo. É como se você juntasse as células bem. Tudo isso em função dos tecidos, tá bom? Eles exatamente próximos uns aos outros, na estrutura de sincício. Isso também é garantido porque vai haver a transição de íons por essas membranas, não me esquece isso. Só de potássio vão passar em grande quantidade para gerar corrente elétrica, tá bom? Isso favorecendo também o quê? A entrada e saída de cálcio, isso é muito importante. Lembre-se que você tem um banho de cálcio aí, aquilo que inclusive a Yasmin perguntou. Ah, aquilo ali é uma membrana celular? Não, aquilo é uma membrana tecidual mesmo, é um tecido. É como se eu pegasse, como eu mostrei para vocês aqui no meu exemplo, peguei o coração e joguei dentro de um saco plástico. E esse saco plástico está cheio de cálcio. A ideia é exatamente dar um banho de cálcio por completo nesse coração. Tudo isso faz com que o coração, obviamente, possa contrair e relaxar. Lembre-se que sempre o lado vermelho sempre vai representar o sangue rico em oxigênio. E o lado azul, que você tem o que do lado direito, é o sangue rico em CO2. Você vai ter os eventos em que há o quê? Impulsos, obviamente, elétricos, dados pelo quê? Pela própria estrutura do coração. Então, você vai ter o nó sinatrial e o nó atrioventricular, além das feixes de His, fibras de Purkinje. Tudo isso vai o quê? Transmitir energia ao longo do coração, para que haja exatamente as contrações. Contrações que são muito rápidas, né? Como a gente viu. Daí estudaram pelo menos aí entre 0,2 e 0,3 segundos os influxos de cálcio. Então, com isso também acelerando o processo de contratilidade do músculo cardíaco. Lembre-se que ele está levemente voltado para a esquerda. Essa física do coração vai ser importante depois para eu explicar umas coisas para vocês, tá bom? Com isso, você tem a passagem da corrente elétrica. Então, com isso, você vai ter o quê? A despolarização, a região de platô, que é um pouco mais alongada, e depois vai ter o quê? A polarização. Tudo isso porque ele ocorre o quê? Dentro de um sistema fechado. Os vasos, o coração, está sempre circulando por ali. Então, com isso, o que vai acarretar ali? Você vai ter a possibilidade desse coração poder ter a sua, vamos dizer assim, essa transmissão de energia ao longo de todo o coração, ele contrair de uma forma, digamos assim, uniforme. Com isso, o que vai acontecer, meninas? Vocês vão ter a possibilidade também de uma outra coisa. A sístole e a diástole vai ser tudo em função do quê? Do nódulo sinatrial e atrioventricular. Então, mandando esses impulsos elétricos. Lembre sempre, para que haja as sístoles e diástoles, sempre o movimento vai ser o quê? Através da parte superior, em que você vai ter os átrios contraindo juntos, e a parte inferior, em que os ventrículos vão estar contraindo juntos. Isso é bastante importante, tá bom? Não um átrio com um ventrículo. Isso não acontece. Sempre são os átrios com os ventrículos. Lembra de uma outra coisa. Vasos que chegam ao coração. Estamos falando de quê? Todo vaso que chega ao coração é chamado de veia. Todo vaso que sai do coração é chamado de artéria. Lado esquerdo,
você vai ter os vasos que cheiam o coração. Depois a gente vai ver, vou repetir isso novamente, porque eu ainda vou falar de grande e pequena circulação. Mas eu falei lá, você tem a veia pulmonar que chega ao átrio esquerdo, tá bom? Com sangue rico em oxigênio. Depois ele vai jogar para o ventrículo, de onde o sangue vai sair através do quê? Da artéria aorta. O sangue não retorna, digamos, de um átrio para um ventrículo. Quando o átrio, perdão, de um ventrículo para um átrio. Quando o sangue chega no átrio, que é exatamente a estrutura receptora, ele joga para o ventrículo, que depois joga para fora do coração. Você não tem depois, digamos, átrio esquerdo, chegou o sangue, cai para o ventrículo esquerdo e volta para o átrio esquerdo. Isso não existe. Ele não volta para trás. Ele só volta, só segue em frente. Sempre. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois artéria aorta. Mesma coisa do lado direito. Você vai ter o sangue chegando via veias cavas, superior e inferior, chegando aonde? No átrio direito, você vai ter a abertura da válvula, que é exatamente a tricúspide, permitindo que o sangue saia do átrio direito para o ventrículo direito. E esse sangue depois é injetado, empurrado. Para onde? Para uma artéria, porque é um vaso que sai. Essa artéria se chama artéria pulmonar, porque está em direção aos pulmões. Aí vocês estão também de novo se perguntando, Marcos, mas por que você ainda não falou exatamente dos pulmões, dos detalhes exatamente da circulação? Porque aí vai ser necessário a gente falar uma coisa, da pequena e grande circulação. Eu quero, a semana que vem, exatamente falar desse detalhe todo. Eu vou repetir isso novamente, que é bom que vocês estudam agora, tá bom? A gente repete isso aí tudo novamente, sedimenta essa história, vocês fazem as atividades lá. Eu devo estar mandando esses dias aí, eu acredito que em breve, como eu falei para vocês, a atividade, inclusive relacionada com a... Desculpa. Com exatamente a questão cardíaca, tá bom? Eu vou mandar alguma coisa para vocês, cardíaco, respiratório, deixa eu só confirmar depois. Mas, de qualquer forma, vai ser uma pesquisa. E aí vocês vão ver lá. Vai ser via Google Forms, eu vou mandar isso para vocês, mas não estranhe se eu botar uma pontuação lá. Eu só estou pensando se vai ser 1 ou 2 trabalhos. Talvez, é bem provável que eu já bote logo esses... Vocês são poucos, então é mais fácil isso. Talvez eu já jogue logo esses pontos todos lá logo no único formulário vocês fazem para mim, tá bom? Fica mais fácil, eu acredito eu. E aí a gente faz uma coisa até que tinha me pedido, né, na última vez. Não tem problema não, vocês são tão poucos, pode fazer, eu devo provavelmente deixar vocês fazerem dupla ou trio, isso aí é claro. Se vocês não conseguirem se acertar em dupla ou trio, aí vão ter que fazer sozinhos a atividade. Tá bom assim? Mas a preferência exatamente são duplas e trios, eu devo deixar desse jeito. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, os que acordaram, os que chegaram, os que saíram, e todo mundo? Professor, Diga, dona Yasmin. que travou. Oi? Eu não entendi muito sobre essa atividade que o senhor falou. Quer que eu repita? Eu falo. Não tem problema não, tem tempo. Pode ser. Pode, não tem problema nenhum. Veja só, eu vou te mandar... Tem agora as atividades da segunda parcial, correto? Que eu estou te devendo agora. Que falta exatamente... A gente fez uma primeira parcial de 1000 pontos, tem uma outra atividade agora, que é para a segunda parcial. Eu acho que na primeira eu mandei para vocês 2 trabalhos, lembra que eu mandei 2 questionários? Mandei um questionário, um outro. Foi algo assim, eu não me lembro, que eu faço vários. Dessa vez eu estou querendo talvez fazer um trabalho único, com todos os pontos logo. Até porque o tempo está mais curto, então eu prefiro já fazer logo isso e vocês também ficam com uma atividade a menos. Já resolve logo isso. Eu vou resolver a atividade parcial assim. E como vai ser? Eu vou solicitar a vocês que vocês vão poder fazer ou em dupla ou em trio. Ah, professor, mas aí nós somos 11 e um deles ficou de fora. Aí é com vocês. Aí é com vocês, Roberto Carlos e as Baleias. Ou faz em dupla, ou faz em trio. Se não conseguir ficar em um grupo ou no outro, faz sozinho. Era isso que eu estava falando. Entendeu agora, Yasmin? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Porque fica mais fácil, eu já elimino logo essa questão do trabalho, porque eu já concentro logo esses pontos e já resolvo logo isso. E o que acontece também? Se aparecer alguma coisa, vocês virem lá na parcial de você, ah, professor, apareceu lá 600 pontos para mim.
Tá, isso aí já é parte do trabalho. É óbvio que vocês vão fazer o trabalho bonitinho, vão ganhar os pontos na íntegra, sem maiores problemas. Ninguém vai cair na bobeira de não fazer o trabalho. Porque senão, eu não vou dar ponto nenhum e ainda tiro os 600 que eu dei. É por causa disso. Então, se vocês verem lá na tabela de vocês, lá no bloco, já 600 pontos lançados, foi isso aí, tá? Mas depois eu vou editar. É óbvio, quando vocês fizerem o trabalho, que vocês vão tirar mais do que isso. Então, aí eu vou dar os pontos para vocês. Tá claro isso também? Yasmin e companhia? Luana, Beatriz, Melissa, Sim. Ana Carolina e Carmen? Ótimo, se tá claro, então estou feliz. Mais alguma coisa que eu possa ajudar as senhoras e senhoritas? Tá tudo calmo? Muito fácil esse assunto, né? Diga-se passagem, né? Bem melhor que o sistema nervoso, mais light, tudo beleza, né? Então, garotas, tratem de... Mil vezes melhor, professor. 1000 vezes melhor. 1 milhão de Pois vezes melhor. Pois é, eu sei que é pauleira. Eu gosto demais do sistema nervoso. Eu gosto muito do sistema nervoso, não é pouco, não. Mas eu acho mais dinâmico. Não que o coração não seja dinâmico, óbvio que é dinâmico. Mas eu acho bem dinâmico, eu acho bem interessante. A combinação de fisiologia com anatomia. Mas Eu acho que a aula onde foi dinâmica, professor, porque o senhor utilizou seu coraçãozinho, foi arranquei mostrando meu a coraçãozinho gente. pra fora, Isso, botei esse ele aqui. coraçãozinho aí. Tá É. vendo? Tá vendo só? Eu dou meu coração pra E eu vocês. acho Tá vendo? mais dinâmico. Melhor expressão do que essa não existe, né? Eu dou o meu Isso coração para mesmo, tudo. isso mesmo. Pois é, mais do que isso não existe. Nenhum professor faz isso. Tá certo. Só sistema nervoso cardiorrespiratório. Mas vamos nessa. Então, meninas, eu vou fazer logo isso. Eu devo, dentro em breve, caso, como eu disse a vocês, se eu entregar esse trabalho essa semana, estou mandando para outra, mas aviso vocês no formulário, mesmo procedimento padrão, de quanto tempo vai ser isso, tá? E não esqueçam, tá? Quem não fez, sei que vocês já se comunicaram em equipe, mas as que não estão aí, depois façam os EDs, etc, etc. Lembrando que isso logo, logo está fechando, tá? Então, garotas, a gente pode terminar por aqui. Já tem bastante assunto. E é isso. Vão dar uma estudada, vão fazer as atividades também da Croton, que eu estou lá de olho, daquele acesso de vocês. E é isso. Forte abraço para todos vocês e semana que vem a gente se encontra aqui. Firme e forte. Tá bom? Fiquem com Deus. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Abraço, Ana, Yasmin, Beatriz, Melissa, Melissa, né? E Tchau, Carmen. tchau. Tchau, professor. Tchau.